João capítulo 1, versículos 15 ao 23, diz o seguinte: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, e tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade então vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Este é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler traz-nos um relato muito importante que prepara a vinda de Jesus em carne. Estamos falando do nascimento de Jesus. Nascimento este que será lembrado na semana que vem, quando todo mundo falará do Natal, ainda que a maioria fale muito mais de um certo velhinho de barba branca, vestido de vermelho e branco, com uma garrafa de cola na mão e um peru assado para todo mundo comer, quando na verdade a palavra de Deus nos lembra do verdadeiro Natal, do qual estaremos começando a falar nessa noite e também no próximo domingo. Então o texto que nós acabamos de ler vai falar de João Batista e a boa nova de Cristo. Eu quero trazer aqui algumas informações introdutórias acerca do Evangelho de João e também da pessoa de João Batista, que não são a mesma pessoa, tá? O Evangelho de João narra a história do Messias, assim como os outros 3 evangelhos. A história do Messias é narrada no Evangelho de João a partir de uma perspectiva pós-ressurreição. João está escrevendo o seu Evangelho a partir de uma visão pós-ressurreição de Cristo. Então ele escreve como se fosse alguém que estivesse descobrindo quem é Jesus após Jesus ter sido ressurreto. E neste evangelho, João, que não é o Batista, mas sim o apóstolo João que escreveu esse evangelho, ele traz 3 aspectos de Jesus em todo o evangelho de João: Jesus antes da história, Jesus durante a história e Jesus depois da história. Quando ele traz a ideia de Jesus antes da história, João está dizendo que Jesus sempre existiu. Então você pode acompanhar no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, nos primeiros versículos, você vai ver que João diz, por exemplo, no princípio já era o Verbo. Então Jesus sempre esteve antes da história. E agora João vai narrar a história de Jesus naquele momento em que ele nasce, vive, morre, ressurge dos mortos e sobe para Deus. Então ele trata do aspecto de Jesus também durante, é o presente de Jesus para João enquanto ali ele passou. E também o evangelista João vai falar do terceiro aspecto de Jesus, que é depois da história. Queridos irmãos, tudo vai passar, Jesus permanece. Esses 3 aspectos são tratados no Evangelho de João, ok? Outra coisa interessante que este Evangelho vai trazer para nós são a confirmação das 2 naturezas de Jesus. Se você acompanhar comigo, por exemplo, o versículo 15 que nós lemos,
João deixa bem claro que Jesus, ele era homem. Quando ele diz, o que vem depois de mim, ou seja, João Batista, ele está dizendo o seguinte, aqui é João Batista falando, tá? Ele diz assim, 6 meses depois de eu nascer, nasceu Jesus. Então primeiro João Batista olha para Jesus e reconhece-o como sendo um homem, mas também, ainda no versículo 15, ele também reconhece a divindade de Jesus, quando ele diz assim, porquanto já existia antes de mim. Então, queridos, essas duas naturezas de Jesus, Jesus homem e Jesus Deus, o apóstolo João narra João Batista confirmando essas duas naturezas de Jesus. Vamos fazer o seguinte, antes de nós falarmos um pouco mais sobre João Batista, vamos orar e pedir a Deus que fale conosco através da sua palavra que já lemos e estamos explicando. Feche os seus olhos, por favor, curve a sua cabeça e oremos a Deus. Deus amado, Deus querido, grande és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós queremos, ó Deus, continuar glorificando o teu nome nessa noite. Deus amado, fale conosco através do texto que nós lemos e estamos explicando. Fale conosco de maneira que nós sejamos edificados, confrontados, corrigidos, alimentados, edificados, ó Deus, pela tua lei. De maneira que nós a entendamos claramente, objetivamente. Ó Deus amado, Deus querido, que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, sejamos alimentados pela tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quem foi João Batista? Eu quero deixar bem claro o seguinte, quem escreveu o Evangelho de João foi João, o apóstolo, para que você não se confunda. No início do Evangelho de João, é falado de um outro João, João o Batista, ok? Este segundo João, que é João Batista, nós vamos falar um pouco sobre ele. Quem foi João Batista? Por exemplo, se você consultar Mateus capítulo 11, versículo 13, você vai perceber que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Depois de João Batista, não existem mais profetas como os profetas do Antigo Testamento. Outra coisa importante que nós vamos perceber aqui mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 23, nós vamos perceber que João Batista, ele foi um precursor de Jesus. O que significa isso? João Batista foi aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse em carne, para que ele nascesse, crescesse, implantasse o seu ministério na terra e cumprisse a sua missão. Outra coisa importante que nós aprendemos acerca de João Batista é que ele era filho de um sacerdote chamado Zacarias, casado com Isabel, que também era não sacerdotisa, porque não existe, mas era filha de sacerdote. Lucas capítulo 1, versículo 5. Outra coisa importante sobre João o Batista, nós podemos perceber isso, por exemplo, no capítulo 3 de Mateus, no início, lá nos primeiros versículos, nós vemos que, assim como o próprio Evangelho de João Batista, ele tinha como mensagem uma pregação de arrependimento. Isso é muito importante que nós entendamos. Outra coisa também muito importante acerca de João Batista é que João Batista foi quem batizou Jesus. Isso é bem interessante. Mas João Batista batizou Jesus, mas não foi João Batista que discipulou Jesus. Isso é muito importante nós percebermos. Outra coisa interessante, João Batista não queria batizar Jesus. E é óbvio, de repente você, como um profeta, se encontra com o Filho de Deus que pede para que você o batize. A primeira reação é você não querer batizar. Você vai batizar o Filho de Deus? No entanto, ainda no capítulo 3 de Mateus, a gente percebe que João batizou Jesus porque Jesus autorizou que ele o fizesse. Isso é muito importante. Por fim, queridos irmãos, ainda acerca de João Batista,
Este foi o instrumento divino para o início da maior história da humanidade. Você sabe qual é a maior história da humanidade? Não é amor, é justiça. E essa justiça tem nome: Cristo. Essa é a maior história da humanidade: Jesus Cristo. Amém? Agora sim, vamos entrar no texto de João, capítulo 1, do 15 ao 23, e vamos destacar aqui alguns pontos importantes que nos ajudarão a compreender ainda mais a palavra de Deus. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos no versículo 15. Prestem bem atenção, eu vou falar, os irmãos repetem. Primeiro ponto: a mensagem do reino diz: quem é o rei? Não os súditos. Versículo 15. Preste atenção nisso aqui. Primeiro ponto: a mensagem do reino diz quem é o rei e não os súditos. Versículo de número 15. Leia comigo, por favor. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Este versículo 15, queridos irmãos, tem algo interessante para nós. O testemunho de João Batista foi a respeito de Cristo, não de João Batista. O cristão não fala de si mesmo. A ênfase da pregação bíblica é a Bíblia, não o pregador. Então, veja comigo, aí no capítulo 1 de João, veja comigo o versículo 8. Ele não era a luz, ele quem? João Batista, mas veio para que testificasse da luz. Preste bem atenção no versículo 8 e no versículo 15. O testemunho de João Batista foi a respeito de Cristo, não dele mesmo. A mensagem do pregador, portanto, ela não é politicamente correta. O que é uma mensagem politicamente correta? Quando nós abrimos a Bíblia e não falamos o que a Bíblia diz, com medo de ofender as pessoas. Isso é uma mensagem politicamente correta. A palavra de Deus não tem associação nenhuma com o que a humanidade acha dela mesma. Ela tem que ser pregada como ela é, como João Batista assim fazia, ok? Então, queridos, João Batista falou daquele que nasceu depois dele, o Cristo homem, mas reconheceu que já existia antes dele o Cristo Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A pregação cristã, portanto, prioriza um único personagem, prioriza as falas deste único personagem e as ações deste único personagem. O único personagem do qual a Bíblia dá a maior ênfase, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus. Tudo que Jesus falou e tudo que Jesus fez está de Gênesis a Apocalipse, 66 livros da palavra de Deus, e é esta mensagem que tem que ser pregada, nem mais e nem menos. Por isso que o primeiro ponto, nós estamos falando da mensagem do reino que diz quem é o rei e não os súditos. Isso é muito importante. Amém? Segundo ponto do texto que nós lemos nessa noite, preste bem atenção, por favor. Eu vou falar, os irmãos repetem, tá certo? Segundo ponto do texto: a melhor notícia de todas não é para todos. A melhor notícia de todas não é para todos. Versículos 16 ao 18. Então, para quem é? Vamos entender um pouco sobre isso aqui. Vamos ler o 16 até o 18. Leia comigo, por favor. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. A melhor notícia de todas não é para todos. Cumpre ao pregador mencionar os 3 aspectos das boas novas de salvação.
O que são as boas novas de salvação? A mensagem do Evangelho. Cumpre ao pregador mencionar os 3 aspectos da palavra de Deus. O primeiro aspecto da palavra de Deus é julgar o mundo. O primeiro aspecto da palavra de Deus é julgar o mundo. Se nós lermos, por exemplo, João capítulo 12, versículos 47 e 48, nós vamos encontrar a fundamentação para isso. O primeiro aspecto da palavra de Deus, das boas novas de salvação, é julgar o mundo. Quando a palavra de Deus e o juiz, que é o próprio Deus, julga o mundo, esse julgamento separa quem é de Deus e quem não é. Preste bem atenção nisso aqui. Este julgamento separa quem é de Deus e quem não é. Nós podemos encontrar isso, por exemplo, em Mateus 25, 32. Outra coisa importante: os que não são de Deus serão condenados. Ainda Mateus 25, 41, por exemplo. Já os que pertencem a Deus serão dele para sempre. Por exemplo, Mateus 25 ainda, versículo 34. Então, julgar o mundo significa separar quem é quem é de Deus e quem não é. Quem é de Deus vai com Deus, quem não é de Deus vai para o inferno. Diante disso, o segundo aspecto das boas novas da salvação é purificar o povo de Deus. Nós podemos encontrar uma declaração de Paulo falando a Tito, no capítulo 2 e no versículo 14, quando a palavra de Deus purifica o povo de Deus. E quem não é povo de Deus já está condenado. Já houve a separação. Eu estou falando de uma maneira futura, tá certo? Mas a partir do momento que o julgamento acontecer, já vai ter havido a separação daqueles que não são de Deus e dos que são de Deus. Quem é de Deus agora será purificado, glorificado. Tito 2,14, 1 Coríntios capítulo 15. E quem não é povo de Deus já está no seu devido lugar. Primeiro aspecto das boas novas da salvação: julgar o mundo. Segundo aspecto, purificar o povo de Deus. Terceiro aspecto, levar para Deus o povo que é dele. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Cumpre ao pregador deixar bem claro quais são os 3 aspectos da palavra de Deus. Todos serão julgados. Destes, uns subirão para Deus e outros não. Nós estamos falando do segundo ponto. A melhor notícia de todas não é para todos. Cumpre ao pregador mostrar que essa boa nova já foi providenciada por Deus antes da fundação do mundo. Ninguém está formulando uma nova lei, um novo mandamento, uma nova aliança. Não, querido. A boa nova já foi providenciada por Deus antes da fundação do mundo. Cumpre ao pregador mostrar também que esta boa nova já foi pregada através dos profetas, de Moisés até João Batista, os profetas do Antigo Testamento. Cumpre ao pregador também mostrar que essa boa nova foi consumada, validada, confirmada em Cristo quando ele foi à cruz. Portanto, ninguém fez nada, ninguém decide nada, ninguém tem o direito nem o poder de acrescentar ou tirar nada, porque a boa nova já foi providenciada antes de nós existirmos. Por isso, queridos irmãos, a melhor notícia de todas não é para todos. Veja comigo o seguinte, leia o versículo 17 novamente. João Batista diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, o primeiro profeta. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, o grande profeta. Isso aqui é muito importante. Cumpre ao pregador, queridos irmãos, versículo 18, cumpre ao pregador expor que a única maneira de acessar esta boa nova é por meio de Cristo. Não existem atalhos, achismos,
decisões humanas ou o que quer que seja. A única maneira de se ter acesso às boas novas é por meio de Cristo. Versículo 18, leia comigo por favor. Ninguém jamais viu a Deus. Pastor, mas Moisés viu a Deus face a face. Continue lendo o texto, quando diz que Moisés viu a Deus face a face, e no mesmo texto você vai encontrar o mesmo Moisés dizendo que ele na verdade viu Deus de lado e à distância, por entre uma fenda de uma rocha. E o que isso significa? Que quando Moisés disse que viu a Deus face a face, Moisés está dizendo que ele tinha intimidade com Deus. É um sentido figurado. Ele tinha intimidade com Deus. Se você vê Deus face a face, você está querendo dizer que você tem intimidade com Deus. Porque ver a Deus face a face, literalmente, além de ser mentira, porque o texto diz que ninguém jamais viu a Deus, é impossível alguém enxergar Deus e se manter vivo. Sabe por quê? Porque Deus é santíssimo. Nós somos pecadores. Onde há luz, as trevas se dissipam. Se nós enxergássemos Deus agora, nós viraríamos pó, automaticamente, pela tamanha pecaminosidade que nós temos diante de um Deus santíssimo, puro e perfeito que Ele é. Por isso que João Batista está dizendo, ninguém jamais viu a Deus, a não ser através de Jesus Cristo, que precisou se tornar homem, para que alguém enxergasse Deus. Versículo 18. Imagine comigo uma situação interessante. Imagine que um jovem muito estudioso, exemplar, um jovem que todo mundo admira, esteja esperando o resultado para saber se ele vai entrar na Universidade de Harvard ou não. E imagine que de repente sai o resultado e ele foi aprovado. Que maravilha, né? Um jovem dedicado, estudioso que foi aprovado. Essa é a boa notícia. No entanto, descobriu-se no processo de matrícula deste jovem que ele cometeu um crime. Vamos supor que ele é o autor de um homicídio. Ninguém sabia até o momento. E descobriu-se que ele cometeu esse crime. Segundo as regras da tal universidade, ele não pode entrar. Essa é a má notícia. Ele ouviu a mensagem, achou que participaria, mas não foi possível, porque ele cometeu um crime. Se alguém não vier e pagar esse crime por ele, ele nunca vai participar desta boa notícia. É por isso que a melhor notícia de todas, todo mundo vai ouvir. Participar é uma outra coisa. Não é todo mundo que acessa essa boa nova, porque ninguém viu a Deus senão aquele que se fez carne, do qual, por Ele, por Cristo, temos a revelação da graça salvadora do Pai. Queridos irmãos, se não for Jesus, não adianta. Se não fosse Jesus, nunca acessaríamos esta graça salvadora do Pai. Aí eu peço que os irmãos agora lembrem-se da época em que nós estamos vivendo, de todos os enfeites, cores, luzes, de todos os sentidos que muitos inventam para dizer que o Natal é o que dizem que é. Mas pare para pensar numa coisa: assim como a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, o Natal também não tem nada a ver com uma mesa farta, e sim com alguém que nasceu para salvar o seu povo. E esta é a mensagem de João Batista, esta é a mensagem da palavra de Deus. A melhor notícia de todas não é para todos, mas graças a Deus que nós estamos nesta boa nova. Vamos para o terceiro e último ponto do texto que nós lemos. Preste bem atenção nisso aqui, terceiro e último ponto do texto que nós lemos. Eu vou falar, os irmãos repetem, ok? Terceiro ponto: não basta negar a si mesmo. Versículos 19 ao 23. Preste atenção nisso aqui, terceiro ponto: não basta negar a si mesmo. Porque
Jesus ensinou que quem quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, não foi? Foi. Mas Jesus não disse que é só isso. Ele disse que começa por aí. Não basta negar a si mesmo. Leia comigo versículos 19 ao 23, por favor. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou dizendo o quê? Eu não sou o Cristo. 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías no capítulo 40, no versículo 3. Estes versículos que nós acabamos de ler nos ensinam que não basta negar a nós mesmos, e nós precisamos entender isso. Negar a nós mesmos é um sinal enorme da nossa salvação. É muito importante que nós neguemos a nós mesmos para evidenciarmos o nome de Jesus. Isso está certo. No entanto, além de nos negarmos a nós mesmos, é necessário que nós diferenciemos quem somos nós e quem é Cristo. Não é simplesmente dizer eu não sou Cristo, é reconhecer quem somos nós, já que nós não somos o Cristo. O versículo 19 e o 20 nos ensina isso. Perguntaram para o Batista, o João Batista: quem és tu? És o Cristo? Ele disse: eu não. Então quem és? Tu és Elias? Não. Então quem é você? Queridos, muitos querem ser Cristo. Por isso que a Bíblia fala dos falsos mestres, dos anticristos que seguirão o anticristo. Muitos querem ser Cristo, colocam-se como sendo o centro da pregação, abrem o texto das Escrituras e mostram que eles são o centro da pregação. O maior exemplo das suas pregações são eles mesmos. As suas famílias são como as famílias modelo para todo mundo. Vocês querem ser abençoados? Sejam como eu. Muitos são assim. Muitos querem ser Cristo. Muitos até admitem que não são Cristo, mas querem ser profetas, apóstolos, pastoras, semideuses, intocáveis. Isso é um perigo. Contudo, queridos irmãos, poucos querem agir como uma voz que prega e vive uma vida correta. Querem ser tudo, menos o que verdadeiramente são. Ficaram sabendo de um certo homem vestido de pelos de animais que comia besouros e mel, que estava espalhando uma mensagem de arrependimento de pecados, discipulando e batizando pessoas. Imediatamente os líderes da igreja da época enviam um grupo de sacerdotes e levitas para questionar quem era esse homem. Chegam para João Batista e perguntam: quem és tu? A palavra de Deus nos sonda neste momento. Quem é você? Quem é você? É Cristo? Eu sou Cristo? Você é Cristo? Não. Imagina se eu sou Cristo. Mas você quer ser alguma coisa. O nosso coração é enganoso. Nós queremos ser reconhecidos. Não adianta negar. Nós queremos elogios, atenção. Nós queremos ser o centro, a referência da igreja, da cidade, da denominação. Mas quem nós somos? Perguntaram para João Batista: você é Elias? Só faltou o João Batista dizer: o que eu tenho a ver com Elias? Então quem é você? Eu sou aquele que prega puramente a palavra de Deus. É você? Somos nós? É só o pastor que prega? Quando nós estamos lá fora, nós somos pregadores do Evangelho ou pregadores das nossas próprias vidas? Queridos, não basta negar a nós mesmos, é preciso reconhecer que além de nós não sermos o Cristo, nós somos pecadores miseráveis, que merecíamos o pior dos julgamentos, mas pela graça de Deus,
Ele nos livrou para todo sempre da condenação, e pelo sangue de Jesus, nós estamos com Ele garantidos para toda a eternidade. Amém? Só que tem uma coisa: João Batista foi o último profeta, e ele teve a sua cabeça arrancada por pregar a palavra de Deus. Você está disposto, ou você quer apenas bênção, flores, tudo colorido, provisão, prosperidade, igreja cheia de gente, vazia de Deus? Ou você quer pregar a palavra de Deus como ela é? Porque se nós tivermos que perder tudo que nós temos neste mundo, não importa, porque a vida eterna já está garantida com o Senhor para todo sempre. Só existe um João Batista, já morreu. Só existe um Elias, já se foi. Este não morreu, né? Deus o levou ainda em vida. Só existe um Eliseu, só um Moisés. Só existiu um Abraão. Só existe um Paulo, um Samuel. Só existe um Vangelis, um Tony. Só existe uma Cristiana, uma Madalena, uma Poliana. Só existe uma Aline, uma Elaine. Todos nós pecadores, salvos pela graça de Jesus. Amado Deus, Pai querido, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas, que providenciou antes da fundação do mundo a nossa redenção, ó Deus, no sangue de Jesus Cristo, que viria e já veio e morreu na cruz e nos garantiu na eternidade com o Senhor. Nós queremos te agradecer, a Deus, porque nós temos a consciência de quem realmente nasceu para viver, ensinar, pregar, morrer e ressuscitar por nós, Jesus Cristo. Nós queremos expressar aqui a nossa gratidão pela grande bênção, ó Deus, a graça salvadora do Pai, operando através do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, grandemente, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém.